Então vai chamando todo mundo. É uma conversa assim muito informal. Nós vamos ficar juntos durante essa semana, né? E vamos nos preparar para um evento que a gente vai promover aí em janeiro, tá? Janeiro já tá bem próximo, né? Então nós estamos nos últimos dias de dezembro e a gente tá, né, finalizando aqui, mas na realidade não é um fim, é um começo de um novo trabalho, com uma nova proposta bem interessante que a gente vai apresentar para vocês aqui em janeiro. Então a gente está preparando esse terreno para acolher, né, todas essas novidades que virão. Então nosso tema de hoje, nós vamos começar já falando, né, sobre o nosso sentir. Então a capacidade de sentir, ela é própria do ser humano, né? Da nossa humanidade, então é da nossa natureza sentir as coisas. E embora não seja tão fácil sentir, né, bem desafiador você sentir, porque a gente sempre fala que é preciso estar na nossa pele para sentir o que a gente sente, não é? E muitas vezes quem tá fora não entende o que a gente tá passando, quais os processos que a gente tá lidando, né? Então é muito desafiador realmente sentir, não é fácil, mas é próprio do ser humano sentir, e é isso que nos torna humanos, né? Humanas. É isso que faz com que ser humano é uma coisa tão mágica, tão importante, tão grandiosa, né? E por que eu falo tudo isso assim, com esse olhar, né? Com esse olhar mais positivo para o sentir? Porque nós, muitas vezes, evitamos sentir porque nós fomos educados para isso. Nós somos educadas para esconder o que a gente sente, né? Desde criancinha nós somos treinadas para isso. E não sentir é não nos reconhecer. É não ter maturidade, não ter condições de lidar melhor com o que a gente está sentindo. Porque olhar para fora não resolve as nossas questões internas. Não sentir não quer dizer que vai tudo se transformar em algo bom, porque a gente não está procurando olhar para isso, né? E isso muitas vezes causa um problema maior, talvez até do que a gente esteja vivendo no momento. Então, sentir é muito importante, né? Demonstrar que a gente sente, que a gente é vulnerável, né? A nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Então, esse é o nosso tema que nós vamos tratar hoje, né? O sentir. Quantas vezes nós nos fazemos de fortes, nós nos fazemos de aquela fortaleza, né, de perfeitas, quando na realidade por dentro nós estamos destruídas, né, arrasadas. Mas para o outro a gente tem que demonstrar que tá forte. Para quem vê a gente, espera que a gente esteja inteira, mas muitas vezes por dentro a gente está despedaçadas, né? Nós estamos despedaçadas. Então é esse mergulho que eu quero convidar para vocês darem hoje, ao nosso primeiro mergulho dessa série de encontros que nós teremos. Nós faremos um mergulho dentro de nós mesmos, para nos reconhecermos quem somos, o que sentimos, para poder aprender a lidar com as nossas próprias questões, porque ignorar isso, colocar isso para debaixo do tapete nos causa muito mais prejuízos, né? E é muito mais devastador do que olhar, do que sentir. Então esse é o convite que eu faço a você hoje, junto comigo, minha querida. Quem me segue aqui e quem vai chegar também, para que possa fazer, né, esse mergulho junto comigo, né? Para que você possa mergulhar
nas suas próprias questões. E nós vamos abordar muito isso aqui, tá bom? Então, nós fomos educadas, né, desde pequena, para ignorar o que a gente sente. Então, a gente, quando demonstrava o que a gente estava sentindo, sempre era era barrado por alguém, né, que estava nos educando, dizendo, não, deixa isso pra lá, não é assim, engola o choro, né? Ah, você tem que ser forte. Ai, não acredito. Ai, nossa, que tanto mimimi, não é? Mas não é mimimi. Então a gente foi acostumada ao quê? A não olhar pra gente, a não dar importância ao que a gente está sentindo, não é? Nós fomos proibidas de demonstrar o que a gente sente. Nós fomos realmente impedidas de sentir. Mas ser impedida de sentir não quer dizer que a gente não vai sentir. A gente vai sentir. E a gente não vai lidar com isso. E quando a gente não lida com isso devidamente, não olha para isso, isso vai nos causando outros problemas. Aí a gente vai falar sobre isso, tá? Aos pouquinhos para vocês irem entendendo. Tá bom? Então, quem tá chegando agora, seja bem-vinda, né? Railma, Aline, então, sejam muito bem-vindas, viu? Estou muito feliz que vocês estão aqui junto comigo. Então, olha só, a nossa educação, ela foi voltada toda para nos impedir de sentir, nos impedir de olhar pra gente. Porque o que a gente sentia não era interessante, não é? Para o outro. Não é importante. O importante é a gente desempenhar o papel que espera de nós. E a gente foi crescendo e foi levando isso como verdade absoluta. Que quando as nossas questões chegam, né, quando a gente lida com situações desafiadoras, nós somos novamente convocadas a ignorar o que a gente está sentindo. E o que acontece muitas vezes conosco? A gente não expressa o que a gente sente, a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa frustração, né? Os nossos sentimentos de culpa, de revolta, de julgamento, a gente começa a julgar nós mesmas. A gente introjetou isso tão forte em nós que quando a gente sente raiva, né, vai logo para onde? Para o fígado, para o estômago, não é? Então, quantas de nós não temos azias e a gente acha que foi a alimentação, né? Quantas de nós não temos problemas estomacais, né? Nós temos gastrites nervosas, né? Nós temos irritação, nós temos problemas no fígado. E a gente está sempre associando a algo de fora, quando muitas vezes é dentro de nós. Porque nós não nos percebemos, nós não olhamos para nós e nós não damos a devida atenção ao que estamos sentindo. E quando a gente passa por uma situação muito desafiadora, como por exemplo um rompimento de um relacionamento abusivo, né? É um relacionamento de migalhas, a gente se culpa. Porque o outro encontrou alguém, foi embora, decidiu ir embora, a gente se culpa. Não é? Porque a gente achou que aquela pessoa era ideal pra gente e a gente construiu uma vida acreditando que seria pra sempre e não foi pra sempre. Então vem a frustração e essa frustração faz com que a gente acredite que a culpa é nossa. Mas a gente muitas vezes não tem culpa. Então a gente começa a desenvolver uma raiva velada, né, em relação a nós mesmas. Por quê? Porque desde criancinha nós fomos ensinadas a ver a vida dessa maneira. Por exemplo,
Vou dar um exemplo bem simplesinho, de coisa de criança. Quando era criança, por exemplo, a mãe ia cortar a nossa unha. E se a mãe cortava mais um pouquinho, né, e doía muito, muito mesmo, e dizia, ai, tá doendo. A mãe, o que a mãe dizia? Não é por sua culpa, você que puxou a mão. Por isso que tá doendo, é porque tá suja. E você não, é a sujeira que não tá querendo que limpe. Então, assim, são coisas tão simples que foram agregadas à nossa vivência e programadas que a gente terminou trazendo para a vida adulta. E muitas vezes a gente não sabe, né? A gente não tem noção, isso é tudo no nosso inconsciente. Fica tudo lá registrado, gravado dentro de nós. Então, o que a gente aprendeu, né, com as mulheres da nossa família? Que é pra gente permanecer, aguentar, ser forte, né? Não reclamar, não é? Então, muitas de nós vivemos em lares caóticos, onde a gente não podia reclamar de nada, porque o caos já era tão grande, já era tão difícil conviver naquele ambiente, que a gente ficava ignorando o que a gente sentia, deixando para depois, não expressando a nossa, né, o que a gente estava vivendo, para não piorar a situação. Então, são muitas situações que levaram a gente a fazer isso. E quais são as consequências da gente não expressar, né, o que a gente está sentindo? Quando a gente não verbaliza, quando a gente não expressa, quando a gente não olha, que a gente coloca para debaixo do tapete, que a gente esconde o que a gente está sentindo, a gente termina manifestando num órgão nosso, não é? Aí a gente desenvolve ansiedades, a gente desenvolve depressão, a gente começa a tomar remédios para dormir melhor, porque a gente não consegue parar os pensamentos, não é? E a gente termina se culpando muito, né? Você está nessa situação porque você não merece, ou porque merece. Porque o que a religião fala pra gente? Que a gente merece, que a gente tem aquilo que a gente merece, que a gente tem que ser boazinha para merecer a recompensa, que a gente tem que ser boazinha para ir pro céu. Mas se esse ser boazinha é realmente ser boa? Ou é fazer o que eles, seguir aquele padrão que está sendo imposto a nós? Não é? Então, é muito sério não olhar para si mesma, não olhar para o que você está sentindo. Eu quero te convidar agora, minha querida, para que você se reconheça, para que você acolha o seu sentimento. Porque sentir não é de todo ruim. Sentir é o primeiro passo, é a primeira coisa que tem que se fazer, né? É dar atenção a esse sentimento para poder compreendê-lo, para poder agregar, porque ele faz parte de nós. Esse sentimento, mesmo que seja um sentimento não tão, que as pessoas dizem que não são tão bons, como a raiva, a frustração, né, a decepção, a revolta, né? E você tem que olhar para isso. Por que eu estou me sentindo assim? O que me levou a ficar dessa maneira? Então, tudo que acontece conosco, ele se manifesta primeiro no nosso corpo emocional e no campo astral. Por último, é que ele se manifesta nessa fisicalidade, no nosso corpo. Então, nosso corpo, ele explica, ele é uma explicação completa de tudo o seu mundo interior. Como é que está o seu jardim interior? Como você tem olhado para ele ultimamente? Você tem cuidado dele? Ou você tem abandonado esse jardim? Porque alguém te abandonou, alguém te magoou, alguém foi embora, alguém não correspondeu ao que você esperava.
Alguém não permaneceu. E aí também você começou a abandonar. E você começou a se culpar. E você não se perdoou. E você se julgou. E depois do julgamento você se condenou. Nunca mais eu vou querer ninguém. Eu prefiro ficar sozinha do que me arriscar a ter alguém de novo para me magoar. Então, o que você tem vivido? Vamos dar um mergulho para descobrir como que a gente pode transformar, recomeçar e viver uma vida melhor? Vamos? Eu te convido agora a fazer isso. Eu te convido agora a mergulhar dentro de você, a se auto-reconhecer, a se auto-perdoar. Não é? Não é se culpando, não é se punindo que você vai conseguir resolver a sua situação. Eu quero que vocês façam, eu quero que você faça uma reflexão agora na sua vida, tá? Uma reflexão de como que tá a sua vida hoje, né? Você sente que você fracassou e por isso você se sente angustiada, triste, sozinha? Responda aí para você mesmo. Eu recebo todos os dias mensagens, né, de mulheres altamente insatisfeitas com as próprias vidas, com as próprias escolhas, com pessoas que elas trouxeram para a vida delas e que só causaram dor e sofrimento, só agregaram mais dor e sofrimento. Então agora, eu te convido, vamos aprender comigo a dar um mergulho profundo dentro de você mesmo, dentro das tuas questões, começar a identificar as tuas crenças que te limitam, a identificar os sabotadores da tua vida, principalmente os sabotadores da tua vida amorosa. Relacionamento é escolha. Então, nós escolhemos quem vem para a nossa vida. E a gente pode dizer não, quando não for de acordo com aquilo que a gente quer. Você sabe identificar o que você realmente quer num relacionamento? De alguém? Você já pensou como é que você quer que a pessoa que vai partilhar a sua vida, da sua cama, das coisas mais importantes da tua vida, seja? Ou simplesmente apareceu e você colocou e agregou a tua vida e depois frustrou-se uma vez, outra vez, foi repetindo, sem pensar naquilo que você quer. Se você um dia pensou no que você realmente queria, você realmente buscou encontrar essa pessoa que você queria? Você andou nos lugares onde essa pessoa anda? Você se comportou, pensou e agiu como essas pessoas que você quer agregar à sua vida agem? Se não, eu falo para você, por isso que foi difícil de encontrá-las, não é? Então, desejar viver o bom, o belo, o justo, né? O saudável é só um passo. Mas o que você tem feito nessa direção para realizar isso aí? Como foram os teus relacionamentos? Você escolheu ou você foi escolhida? E você simplesmente se deixou levar? Você avaliou os teus critérios para ver se realmente aquela pessoa correspondia? Ou você não tem critérios nenhum?
Então, nunca ninguém ensinou sobre isso. A gente, não é? A gente não aprendeu. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de aprender sobre isso. A gente vai ter a oportunidade de olhar para isso. E a gente vai ter a oportunidade de dar um mergulho profundo dentro de nós mesmos para identificar o que eu tenho que fazer, modificar pensamentos, ações, crenças, controlar os nossos sabotadores. Todos nós temos sabotadores da nossa felicidade amorosa. E a gente tem que aprender a lidar com eles. Aprender a identificá-los, aprender a controlá-los e não deixar que eles fiquem guiando a nossa vida, né? Ao invés de ser a gente. Então, muitas das dores que eu percebo nas pessoas que eu atendo são geradas justamente por não saber ou por ter uma programação que mais atrapalha do que ajuda. Então, eu te convido agora a dar um mergulho bem profundo dentro de você mesma. E eu quero que você perceba se você ainda sente raiva por ter oferecido demais e recebido só ingratidão. Não é? Então, ontem eu coloquei as caixinhas para vocês sugerirem, houve muitas sugestões, depois eu vou colocar lá e vou colocar hoje também uma lista dos tópicos baseados nas sugestões de vocês que a gente vai fazer sempre na hora do almoço, tá certo? Então, percebe como é importante se sentir. O que você está sentindo hoje? O que você está sentindo é real? Baseado em coisas reais? Ou o que você está sentindo é emocional, baseado em uma leitura que você fez? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou sentindo medo. O meu medo é real? Por exemplo, eu vou numa rua escura, deserta, numa cidade grande, num bairro perigoso. Eu tenho medo. Esse medo é real. Certo? Eu tenho medo de andar de moto, mas eu tô andando de moto. Porque eu fico pensando num acidente que vai acontecer. Esse medo é real ou é imaginário? É imaginário, né? Estou imaginando que possivelmente pode acontecer um acidente e por isso que eu estou com medo. Então, existe o medo real e existe o medo imaginário. O que você sente aí? Essa angústia que você está sentindo. Essa angústia é real? Baseada em quê? Não é? Então, você sente vergonha do que os outros possam pensar e dizer de você? Da sua nova condição de separada, de sozinha, de mulher de 40 anos em diante ou 50 anos em diante, arranjar alguém. Você acha que o tempo passou para você e que você não merece amar mais? Você queria viver um relacionamento amoroso. Você tem medo porque os outros te magoaram. Então esse medo é real? Não, ele não é real, né? Você está imaginando que o próximo vai fazer a mesma coisa com você
como o outro fez, como a outra pessoa fez, baseado em algo do passado. Você não está se baseando na pessoa que vai chegar. Você já determinou que não. Isso é justo com você? Eu te pergunto. Não se permitir mais? Então, eu sou nordestina, né? Moro na Paraíba. E aqui na Paraíba eu conheço muitas mulheres, muitas, mais muitas, desde criança até agora, que simplesmente o homem foi embora ou o marido morreu e ela tinha filhos e ela se dedicou só aos filhos. E passou uma vida inteira, não quis mais ninguém, né? E aí, quando você percebe, tem uma diabetes, tem problemas cardíacos, tem depressão, tem ansiedade. De onde veio? Do nada, do nada, do nada, do nada. Uma vida inteira frustrada, vivendo uma única função, um único papel, porque nós mulheres, nós somos multipotenciais. Então nós temos várias potências e nós somos capazes de desenvolver todos os papéis que a nós formos atribuídos e que a gente quiser. Então eu posso ser mãe, mas isso não desvalida de ser mulher, de sentir desejo sexual, de querer me relacionar com outro, de querer ter uma carreira, uma profissão, de querer ter uma vida confortável, de querer ser uma boa profissional, de querer ser uma amiga de alguém. Então eu posso ser mãe, amiga, filha, companheira, trabalhadora, excelente especialista na minha área, né? Eu posso ser uma mulher rica, abundante, próspera, não é? Eu posso ser uma mulher religiosa. Uma não desvalida a outra. Isso tudo é quem eu sou e quem eu decidi ser. Eu decidi ser tudo isso. E quando um pilar desse não existe na minha vida, a gente sente como se tivesse algo quebrado, algo faltando. Por que que nós, mulheres, muitas vezes passamos a vida inteira nos dedicando a um único ponto da nossa vida? Fazendo daquilo só o central de tudo. E no final a gente diz, a vida é só isso. Por que que eu não sou feliz? E isso não está em ter bens materiais só. Os bens materiais são muito importantes na nossa vida. Não tem essa história de dizer, não é importante. Claro que é. Quero dizer pra você, dinheiro traz felicidade. Traz mesmo. Porque o dinheiro, ou a falta dele, é capaz de destruir o seu casamento, o seu relacionamento com alguém. Então, o dinheiro é um elo importante dentro de um relacionamento. E muitas vezes nós escolhemos ignorando esse ponto. Chega mais lá na frente, quando os problemas começam a surgir, justamente porque a gente encontra uma pessoa que não sabe lidar bem com as próprias finanças. Encontra alguém que não trabalha, então dentro dos nossos programas, a gente ensina que isso é um dos critérios importantes. Quem é que você está agregando à tua vida? É alguém que não trabalha? É alguém que não sabe fazer alguma coisa? Não sabe fazer nada? Vamos generalizando, né? E aí, depois, como é que você vai lidar com essa pessoa? Você está querendo um filho? Onde você vai ser a responsável. Então, tudo isso são distorções da realidade dentro de um relacionamento que causam muitos problemas.
É a mesma coisa de também eu escolher alguém para cuidar de mim, para resolver a minha vida financeira para mim, para me acolher, né? Porque para eu depender dessa pessoa é a mesma coisa. Então isso é importante, são esses critérios que a gente vai montando, tá? Para poder a gente saber escolher o relacionamento ideal pra gente. Porque o relacionamento ideal, a pessoa ideal pra mim, não é a mesma pessoa ideal pra você. Os meus critérios são uns, os seus são outros. Mas existem critérios, existe o básico. O que é o básico? Adulto se relacionando com adulto. Adulto que sabe escolher quem ele quer partilhar a vida. Quem ele quer que esteja ao seu lado. Eu vejo muitas mulheres escolhendo, né, muito bem-sucedidas em suas carreiras, porque eles investiram muita energia, muito estudo, muito dinheiro para isso. Mas não investiram nada para aprender a se relacionar. Trazem feridas emocionais profundas, né, da infância, das vivências anteriores, das frustrações que acumularam durante os relacionamentos que teve, sem tratamento, sem cuidar disso, sem olhar para isso. E até desistem, acham que nunca vai encontrar ninguém que seja para ela, mas está procurando da maneira errada. Ou tá trancando a porta antes de tentar se organizar para que a pessoa certa chegue. Isso. E de uma coisa vocês tenham certeza: todo mundo gosta e precisa de se relacionar amorosamente com alguém. Quando a gente permite que o amor entre na nossa vida, a vida fica muito mais alegre, colorida. A gente se sente impulsionada a realizar coisas que sozinha parece que a gente não tem tanta força para fazer. Porque a força criativa de maior poder é a sexual. E quando eu falo de sexualidade, não é só sobre sexo. Sexualidade vai além.